Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. É bom podermos estar aqui a louvar ao Senhor. Por momentos quase que nos faz esquecer de alguns momentos turbulentos, de grande incerteza que nós vivemos a nível mundial. Basta lermos os jornais, basta ligarmos as nossas televisões e as notícias às vezes são assustadoras e fazem-nos temer o dia do amanhã. Ainda estava a estacionar o carro e estava a ouvir na rádio a dizer que o Banco Alimentar está a voltar a dar comida, muita comida numa altura destas, face ao aumento dos preços dos alimentos. Ainda assim, nós cristãos nunca nos devemos esquecer que somos privilegiados porque nós pertencemos a Deus. Que nada daquilo que aconteça à nossa volta nos possa tirar a alegria de sabermos que pertencemos a Deus. E a Páscoa mostra-nos a razão. Cristo entregou-se por nós quando nós não tínhamos nada para dar. Esta verdade então define a nossa vida, define a nossa identidade e orienta também a maneira como nós caminhamos. Sendo filhos de Deus, devemos também viver para os outros. Devemos também cuidar daqueles que estão à nossa volta. E a cruz faz-nos tirar o eu do centro da nossa vida para também pensarmos na vida dos outros. Então hoje vamos pensar precisamente sobre isso. A cruz que nos leva a dar e a viver para os outros. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 15, versículo 1 até ao versículo 7. Romanos capítulo 15, versículo 1 até ao versículo 7. Romanos 15, 1 até ao versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para edificação. Versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, antes, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Versículo 4. Pois tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Versículo 5. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Vamos orar. Bom Deus, nós queremos pedir que Tu fales através da Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, Paulo escreve esta carta aos Romanos e nos primeiros capítulos fala sobre teologia. No capítulo 14, Paulo ensina a Igreja de Roma a lidar com a diferença em assuntos não essenciais, sem nunca adulterar a mensagem do Evangelho. Isto significa, à luz do capítulo 14, que nós não devemos ser pedra de tropeço na vida uns dos outros. Há coisas que nos são permitidas fazer, mas ao mesmo tempo podem fazer com que leve um irmão na fé a cair. Um exemplo muito simples. Eu sei que posso beber, mas se sei ao mesmo tempo que há um irmão que luta contra o álcool, então eu não devo beber à sua frente por amor a ele. No capítulo 15, Paulo vai apertar mais esta realidade. Uma vida moldada por Cristo deixa de estar centrada em si mesma e passa então a estar virada para os outros. E isto faz sentido nos dias em que nós estamos a viver, onde vemos muito contexto de guerra. Vamos ver então versículo 1 e versículo 2 novamente. Mas nós que somos fortes, a ideia no original é capazes, devemos, a ideia não é só um dever, é mesmo uma obrigação,
suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, versículo 2, cada um de nós agrada ao seu próximo. A ideia aqui é ao seu vizinho, ao seu irmão, no que é bom para edificação. Então a Bíblia é clara, nós somos responsáveis uns pelos outros. Ser igreja é deixar de ter uma mentalidade a solo e pensarmos uns nos outros. Quando Paulo diz suportar as fraquezas dos fracos, significa que nós devemos ajudar a carregar o peso da vida dos nossos irmãos. Ajudarmos a carregar o seu peso para eles poderem continuar a caminhar numa vida de fé. E sem qualquer tipo de reclamação. Não é como aquela pessoa que ajuda, eu estou a ajudar o Gabriel, mas o Brian está a ser muito difícil. Não, sem reclamação. Porque ajudar é um privilégio para quem vive em comunhão. Ajudar o próximo, ajudar os nossos irmãos não deve ser encarado como um peso, mas como um privilégio. Ajudar é um privilégio. Quem vive assim deixa de estar centrado em si mesmo. Quando olhamos para as lutas que as pessoas à nossa volta estão a passar, nós deixamos também ao mesmo tempo de deixar só pensar em nós, nas nossas lutas, nas nossas guerras. E aquela frase que às vezes nós dizemos, isto só acontece a mim. Quando alguém pensa assim, isto só acontece a mim, significa que essa pessoa não sabe o que se passa à sua volta. Porque todos à nossa volta passam lutas como nós passamos. Mas alguém que esteja centrado em si mesmo diz, isto só acontece comigo. Então Deus usa dessa forma o cuidado com o próximo como forma também de nos ajudar pessoalmente. À medida em que eu ajudo quem está ao meu lado, eu sou ajudado. E o próximo aqui vai além da igreja. Leva-nos a cuidar de todas as pessoas que estão à nossa volta. Pode ser, por exemplo, quando um irmão nos pede ajuda, nós não devemos ficar indiferentes. E às vezes há pedidos de ajuda mais subtis ou mais diretos e parece que nós ouvimos o pedido de ajuda e ficamos indiferentes. Olha, a Cristina pediu ajuda. Ela já tem alguma idade, ainda jovem, mas ela que faça a sua vida. Quando recebemos um telefonema de uma irmã com a voz marcada porque vê o seu filho a sofrer, isso tem de mexer connosco. Tem de nos levar a agir. Nós não podemos ficar insensíveis à dor dos outros. E assim nós começaremos a servir quem está ao nosso lado, com oração. Orarmos uns pelos outros. Darmos comida. Mas ele tem muita comida, porque é que eu vou dar comida ao Gustavo que ele tem muita comida lá em casa? Porque pode estar a passar por uma vida tão agitada que nem tem tempo de sequer cozinhar como ele tão bem cozinha. Ajudar-nos com os nossos recursos. Quando isto acontece, fica claro que Deus está a formar um povo, Deus está a formar uma igreja para cuidar dos outros. Ser igreja é também cuidar dos outros. E Paulo vai nos mostrar a razão. Reparem no versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então Paulo leva-nos diretamente a Cristo. Paulo mostra que a razão de nós fazermos o que fazemos, a razão de nós ajudarmos uns aos outros, é por causa de Cristo. Este texto, este versículo 3, é uma citação do Salmo 69, versículo 9. E Paulo vai aplicá-lo a Jesus. O que é que isto nos mostra? Que quem se levanta contra Deus, levanta-se contra Jesus. E é isto que nós percebemos também na Páscoa. Neste dia, nós ouvimos a irmã Celeste dizer na poesia, Cristo não viveu para si. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi agredido. Taparam-lhe o rosto, bateram-lhe. Agora descobre quem é que te bateu. Cuspiram-lhe. O rei Jesus foi tratado como culpado. Mas sabem, todas estas coisas que aconteceram, que são terríveis, não foram as coisas mais dolorosas que Jesus passou. Aquilo que foi mais duro para Jesus foi na cruz. Jesus levou sobre si a ira de Deus
pelo nosso pecado. Esse foi o momento mais doloroso que Jesus passou na cruz, ao ponto de ele dizer: Deus meu, porque me desamparaste. Mateus 27, 46. Não foi baterem, não foi injúria, não foi nada. Foi levar sobre ele, sobre si, a ira de Deus que estava destinada a nós como pecadores. Lembremos-nos, neste tempo de Páscoa, Cristo não se agradou. Cristo não viveu para se agradar a si mesmo. Ele entregou-se por nós. E quando nós entendemos esta mensagem, nós vamos querer começar a viver para os outros. Alguém que vive centrado em si, nos seus problemas, é uma pessoa casmurra, desculpem. Só está centrado em si, tem que viver para os outros, tem que ter a alegria de poder servir os outros. Se Cristo carregou o nosso peso, nós também temos de ajudar os outros a carregar o seu peso. Isso vê-se nas decisões do dia a dia. Quando nós, por exemplo, abrimos mão da nossa liberdade para não ferir um irmão. O que eu tenho a dizer, eu digo. Não, não tens. Se isso vai magoar o João, não tens de dizer. O que eu tenho a dizer, eu digo. Não, isso é uma afirmação de uma arrogância pessoal, que se sente na obrigação de dizer aquilo que acha. Então nós começamos a olhar menos para o que podemos fazer por nós e começamos a olhar mais para quem está ao nosso lado. Isso leva-nos assim a aproximar de quem está mais fraco. A igreja aproxima-se de quem está mais fraco, mesmo quando custa. Às vezes também ouvimos aquela afirmação: se precisares de alguma coisa, diz. Se eu puder, eu ajudo. Esta frase, ainda que seja muito dita, pode não expressar cuidado. Só te vou ajudar na medida em que eu puder. Muitas vezes alguém ouvir isso, ela não vai dizer nada por vergonha. Vou agora incomodar. Ajudar alguém tem sempre um custo. E exige também iniciativa. Por isso, se eu sei ou se sabemos que alguém está a passar por algum problema, e se eu sei como posso ajudar, não vou dizer: olha, Raquel, se tu for preciso de alguma coisa, diz-me. Não, eu sei que ela precisa, então vou tomar a iniciativa. Nem que seja mandar uma mensagem. Anteciparmos então o que é que faz falta. Ou poder estar presente quando essa pessoa permite. E o ministério da presença é tão importante. Não é o ministério do falar, mas é o estar presente, estar ao lado de quem sofre. É darmos sem ser nada pedido. Por exemplo, se alguém precisa de boleia, nós damos o nosso carro. Se alguém precisa de companhia, nós oferecemos para estar presentes. Custa? Às vezes custa. Mas é assim, é isso que nós aprendemos de Cristo. Não é só se eu puder. Não, eu estou aqui para cuidar de ti, mesmo que me seja quase impossível. Eu vou estar aqui. Cristo mostra-nos isso. Cristo não esperou por um pedido de ajuda, até porque nós nunca seríamos capazes de pedir ajuda a Cristo. A cruz mostra-nos assim, e esta altura de Páscoa mostra-nos assim, como nós devemos tratar uns aos outros. Reparemos, versículo 4. Por tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A mesma expressão do versículo 3. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo diz aqui algo simples. O que foi escrito serve para nos ensinar. Ou seja, a palavra ajuda-nos a continuar, mesmo quando custa. Porque lembra-nos quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Às vezes há pessoas que dizem: eu não tenho uma boa autoestima, eu não sei qual é a minha motivação para a vida. Sabem quando é que isso acontece? Quando nós olhamos pouco para a cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós teremos toda a motivação que nós precisamos para continuar. E percebemos que não é sobre a minha estima,
É sobre eu ter menos estima por mim mesmo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho tudo o que preciso em Cristo. E Paulo mostra-nos assim que a Escritura aponta a Jesus para o nosso crescimento. O próprio Jesus também diz isso. Lucas 24, 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, toda a Escritura aponta a Jesus Cristo e fala diretamente connosco. E através da palavra nasce esperança nas nossas vidas. E essa esperança dá-nos capacidade para aguentar quando a vida pesa. Dá-nos ânimo quando parece que tudo está a ruir à nossa volta. Na Páscoa, e ao participarmos na ceia, que é o nosso momento de Páscoa mensal, lembremos-nos disto. Aquilo que Deus prometeu foi cumprido em Cristo. A cruz sempre fez parte do plano de Deus desde o início. Não foi um plano B, porque o A correu mal. Não. Então precisamos de abrir a palavra. Deus trabalha através de nós pela palavra. E pouco a pouco o coração volta ao lugar certo e ganhamos força para continuar. Um cristão separado da palavra é um cristão com problemas. Um cristão que não se alimenta da palavra é um cristão subnutrido espiritualmente. Sem palavra, nós perdemos a esperança. E viver sem esperança, mesmo tendo tudo, é algo terrível. Por isso precisamos levar a palavra às pessoas que estão à nossa volta. Porque ela traz esta esperança, ela traz esta luz quando tudo parece faltar. E quando esta esperança começa a ganhar força nas nossas vidas, nós voltamos a andar. Nós percebemos que Cristo nunca nos abandona. Nós percebemos que nunca estamos sós. E sabem? O próprio Jesus foi traído. Para nos mostrar se Cristo foi traído, nós também vamos ser na vida. Nós vamos ter também pessoas que nos abandonam. Mas Cristo, esse, nunca nos abandonará. É a garantia. Estarei convosco até à consumação dos séculos. Por isso podem nos abandonar, mas Cristo está lá. Mas a nossa tendência é abandonar Cristo e ir atrás das pessoas. Pessoas falhas, mas Cristo, esse, nunca nos abandona. Então, quem olha para Cristo, o sorriso começa a aparecer na sua cara. Volta a sorrir, volta a ter alegria, mesmo podendo chorar com a dor, mesmo podendo chorar com o sofrimento, mas sabe que em Cristo a sua vida não é em vão. E deixaremos de ficar fechados em nós mesmos e começaremos a cuidar uns dos outros. Só cuida quem se foi cuidado por Cristo. E reparemos como isso é verdade. Versículo 5 e versículo 6. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Versículo 6. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui mostra-nos algo importante. Aquilo que a palavra produz em nós vem do próprio Deus. Porquê? Porque a palavra é a palavra de Deus. Deus é o Deus da paciência e da consolação. Não é isto que nós mais precisamos na vida, às vezes, paciência? Às vezes ouço aqueles pais a dizer, Senhor, dá-me paciência, porque se tu me deres força, eu vou desfazê-lo. Nós precisamos desta paciência, desta consolação. E Deus cria na igreja este sentimento de união. Mesmo com diferenças culturais, diferenças até teológicas em questões não essenciais. E tudo isto acontece em Cristo. E é aqui que a Páscoa também faz sentido. Pessoas diferentes, histórias completamente dispares, mas que estamos unidos a Jesus.
Só Jesus para nos unir uns aos outros quando temos perspectivas da vida diferentes. Na Igreja da Graça há pessoas que pensam muito diferentes umas das outras. Louvado seja o Senhor, somos diferentes. Aqui não há uma máquina que fabrica todos por igual. Não, nós somos diferentes uns dos outros. Louvado seja o Senhor, mas há uma coisa que nós temos a certeza. Jesus une qualquer um de nós como consequência de andarmos na verdade. A união não surge por gosto. A união surge por andarmos na verdade. A união é uma consequência da verdade. Então, é uma igreja alinhada com a palavra vive para a glória do próprio Deus. E fomos criados para a glória de Deus. Quando a igreja vive assim, nós mesmo pensando diferente, mesmo podendo discordar da Adriana, nós dizemos assim, mas o nosso objetivo, Adriana, não é o mesmo? Não é a glória de Deus? Então não interessa muito a minha opinião, a tua opinião, interessa sim a glória do Senhor. Isto vem por meio de Cristo. Foi Cristo então que nos uniu e tirou as barreiras que nos separavam de Deus e tira as barreiras que nos separam uns dos outros. É por isso que quando nós reunimos-nos para cantar a palavra, para orar a palavra, para lermos, ouvirmos a palavra. Tudo tem de ser acerca da palavra. Por isso, por mais tentador que seja, nunca deixemos a palavra de lado. É a palavra que cria, é a palavra que dá vida. É assim que Deus transforma e levanta pessoas. Há muitas pessoas entretidas com o Evangelho, mas não convertidas, porque as mensagens, porque aquilo que se passa na igreja tem apenas sabor a Evangelho, mas não são o Evangelho em si mesmo. Como disse Mike McKinley, não crescemos por causa de programas ou estratégias. Crescemos porque precisamos da palavra de Deus. Ela é viva e poderosa. Lembro-me que há uns anos estava numa conferência, estava numa mesa redonda, e perguntaram como é que nós poderíamos tornar uma igreja mais acolhedora. Alguns que lá estavam comigo, só estratégias e tal, e não sei o quê. Eu disse, bem, eu não percebo nada disto. E perguntaram-me, então e tu, Jonatas? Eu prego o Evangelho. É o Evangelho que cria tudo na igreja. É o Evangelho que nos cria um só corpo. Não são eventos. Não são nada. É a pregação da palavra. E depois, sim, podemos, por meio da pregação da palavra, fazer coisas. Então, quando o desejo da igreja é glorificar a Deus, isso reflete-se em tudo. Na forma como recebemos quem chega. Às vezes dorido. Às vezes sujo. Às vezes marcado por uma vida de pecado. E como dizem algumas pessoas, a nossa igreja, pela graça de Deus, é uma igreja que recebe bem essas pessoas. A igreja também é um lugar de quem chega nessas circunstâncias. Como lidamos com quem é diferente? Sim, vamos aprender a lidar com quem é diferente. Eu até lido com pessoas do Sporting ou que vieram de Viseu. É a palavra que nos une. Versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então, Cristo, ao salvar-nos da miséria espiritual, mudou o nosso relacionamento com Deus. Deixámos de estar assim debaixo da ira e fomos recebidos como filhos. Na cruz, Cristo fez isso por nós. Não fomos nós que nos aproximamos. Foi Cristo que veio até nós. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o nosso Senhor. E a glória de Deus torna-se assim a nossa motivação. Se fomos recebidos assim por Cristo, nós devemos viver da mesma maneira uns para com os outros. Se Deus nos recebeu quando não tínhamos nada para dar, como podemos viver distantes de alguém? Se nos afastamos de alguém por causa de um desentendimento ou uma diferença, mostramos que ainda não entendemos a força da cruz.
Hoje é dia de dizer a Deus: una-me a ti, para que eu viva unido aos outros, até aqueles que não me querem bem. Há pessoas à nossa volta que precisam da nossa atenção. Há pessoas à nossa volta que precisam do nosso tempo, da nossa presença. E às vezes nós até sabemos quem são, mas não estamos dispostos a nos dar, porque envolve tempo. Envolve, às vezes, despesa. A questão é simples: vamos continuar a adiar ou vamos agir? Então, uma vida de iniciativa, a cruz, não fica parada. Ela toma a iniciativa, aproxima-se, cuida, abraça. A minha filha ontem, ao ver um vídeo, diz que eu apareci 2 ou 3 vezes a abraçar pessoas. Não? E é isso que nós temos que fazer. Abraçarmos uns aos outros. Eu acho que é uma coisa que Deus dá para nos curarmos uns aos outros. Abraçar. Quem não sabe o que é o poder do abraço está a perder muito. Então amamos quando Cristo está no centro da nossa vida. Uma igreja assim reflete quem Deus é. Oremos uns pelos outros para que possamos viver unidos. A Páscoa muda quem somos e a forma como vivemos uns com os outros. A Páscoa ajuda-nos a estarmos presentes em momentos difíceis que os nossos irmãos têm, seja de doença, seja de luto, seja no que for. Faz-nos unidos uns aos outros. E assim mostramos ao mundo quem somos. Deus abençoe.